As eleições presidenciais de 2026 ainda parecem distantes, mas o cenário político brasileiro já começa a se desenhar. Pesquisas recentes de intenção de voto indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como favorito em disputas de segundo turno contra diversos nomes da direita. Entre eles está o senador Flávio Bolsonaro, apontado como um dos possíveis herdeiros políticos do bolsonarismo. Mas o que os números realmente mostram? E o que essas pesquisas revelam sobre o momento atual da política brasileira? É isso que vamos analisar neste vídeo. Antes de entrar nos números, é importante entender o papel das pesquisas eleitorais. Elas não preveem o futuro, mas ajudam a captar o sentimento do eleitorado em determinado momento. Esses levantamentos medem popularidade, rejeição, força política e capacidade de transferência de votos. Ou seja, mostram como o eleitor reagiria se a eleição fosse hoje, e não necessariamente como será daqui a 2 anos. Nos cenários simulados, Lula aparece liderando todas as disputas de segundo turno contra nomes da direita. Isso inclui figuras tradicionais do bolsonarismo, aliados políticos e até governadores que tentam se posicionar como alternativas mais moderadas dentro do campo conservador. Em todos os casos, Lula mantém vantagem, o que reforça sua força eleitoral nacional neste momento. O cenário que mais chama a atenção é o confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. Segundo as pesquisas, Lula venceria essa disputa com uma vantagem de aproximadamente 10 pontos percentuais. É uma margem considerada confortável em um segundo turno. Flávio Bolsonaro carrega um sobrenome de peso, conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem forte apelo entre eleitores conservadores. Mesmo assim, os números indicam que esse apoio não seria suficiente para superar Lula hoje. Isso revela que o bolsonarismo, apesar de ainda mobilizar milhões de eleitores, enfrenta dificuldades para ampliar sua base além do núcleo mais fiel. Um dos principais fatores apontados para esse cenário é a fragmentação da direita brasileira. Atualmente, existem vários nomes tentando ocupar o espaço de liderança no campo conservador. Governadores, parlamentares e ex-ministros disputam protagonismo, mas nenhum conseguiu se consolidar como um nome nacional forte o suficiente. Essa divisão acaba enfraquecendo a oposição em cenários de segundo turno, especialmente contra um presidente que já venceu várias eleições e mantém uma base fiel. Outro ponto importante é a força política de Lula enquanto presidente da República. O cargo garante visibilidade diária, capacidade de articulação política e influência direta sobre pautas econômicas e sociais. Além disso, Lula mantém forte apoio em regiões estratégicas como o Nordeste e entre eleitores de menor renda. Mesmo enfrentando críticas e desafios econômicos, ele segue competitivo e com baixo nível de rejeição em comparação com seus principais adversários. O bolsonarismo continua sendo uma força relevante no cenário político brasileiro. No entanto, pesquisas indicam que o movimento enfrenta dificuldades para conquistar eleitores fora de sua base tradicional. A associação com crises institucionais, conflitos com o Supremo Tribunal Federal e a polarização extrema ainda pesa negativamente para parte do eleitorado. Isso ajuda a me explicar por que nomes ligados diretamente a Jair Bolsonaro, como Flávio, enfrentam obstáculos em disputas de segundo turno. É fundamental lembrar que o cenário eleitoral é dinâmico. A economia, o desemprego, a inflação e até acontecimentos internacionais podem alterar completamente o humor do eleitorado. Além disso, novas lideranças podem surgir, alianças podem ser formadas e estratégias de campanha podem mudar o jogo. Por isso, embora Lula apareça favorito hoje, nada garante que esse cenário permanecerá até 2026. Mesmo com todas as ressalvas, os dados atuais apontam um cenário claro. Se a eleição fosse hoje, Luiz Inácio Lula da Silva venceria o segundo turno contra os principais nomes da direita, incluindo Flávio Bolsonaro. A grande questão agora é saber se a direita conseguirá se reorganizar e apresentar um candidato competitivo até lá, ou se Lula manterá essa vantagem. E você, o que acha? Esse cenário vai se confirmar ou ainda veremos uma grande virada? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas análises políticas.